Ah, Mentira. Vou fala, pegar essa PH. referência. Ah, Eu vamos falo comparar, pro né? público. Ó, Ah, Sul, Alexandre Link. Nordeste, PH Santos. Tá é desequilibrado. gaúcho, eu é cearense no caso, né? De Eu falo Fortaleza. é pro público, eu falo de fã pra fã. Tá Aqui não é desequilibrado. vídeo de negócio de crítico de cinema. Se você já ouviu isso de algum youtuber, eu sinto te informar, você foi enganado. Existe uma mentira sendo vendida no YouTube e nas redes sociais no geral. A ideia de que existe uma guerra entre público e crítica, que influenciadores estão do lado do povo e por isso contra a Inclusive, será que o Guto tá copiando o PH? É bem parecido o formato de vídeo. suposta elite Sério? intelectual. Copiando, né? Com um formato meio padrão já desses vídeos meio ensaio, né? De você tal coisa, né? Quer afirmar algum ponto que é meio anti-intuitivo, talvez, sabe? Essa coisa de ficar, tipo, sentado, né, olhando na diagonal, sabe? Aí, tipo, tem essa coisa, você pontuar o que foi falado com alguma coisa na tela, sabe? Ideia que eu também pretendo desfazer Tá. um pouco nesse vídeo. Eu vou te mostrar aqui nesse Valeu, Mamute, pelos R$ 8. Mamute jogou moedas de R$ 8. Tamo Grande junto. mamute. vídeo por Um que do essa ano, né? divisão é Vamos completamente bater a meta artificial. aí, né? Daí tem a nova Real, meta. pensada e Qual que é, consequentemente que é a nova falsa. meta? É Quanto que é a nova meta? A nova meta vai ser Terras Distantes e Fiona Cake. coisa feita só pra te manipular, só pra poder fazer uma opinião migrar a bel prazer do comunicador, ou nesse caso aqui, do influencer. Eu já venho analisando discursos de alguns canais grandes que fazem isso, e eu vou trazer um como exemplo que mostra, dentro do mesmo canal, vindo do mesmo sujeito, sobre o mesmo filme, grandes contradições. Isso é usado como estratégia de marketing. E quem mais lucra com essa briga definitivamente não é o público nem a crítica, é o tal do influenciador. Mas primeiro vamos entender como essa estratégia funciona na prática. Essa ideia de nos dividir. Imagina a seguinte Vamos cena, sai um permitir. filme polêmico ou um filme que naturalmente vai dividir os públicos diversos, a crítica especializada acaba dando nota baixa, o público geral curte, e aí aparece o influenciador dizendo, abre aspas, a crítica não entende nada, eu estou com vocês, público, vamos para as trincheiras, esse vídeo é de fã para fã. Essa frase cria uma identificação imediata, fácil. Como a opinião geral converte, e como boa parte de quem assiste vídeos nas redes sociais ou buscam opiniões estão apenas, sei lá, em busca do eco da própria opinião para validar o sentimento e se afastar da frustração, automaticamente ao ouvir isso, o espectador pensa, finalmente alguém que me entende, tô contigo. E o influenciador vira um certo herói do povo contra a suposta elite e tenebrosa elite intelectual. Mas olha só o que acontece na prática. Esse mesmo influenciador, uma semana depois, faz um outro vídeo analisando exatamente os mesmos pontos que a crítica levantou. Usa os mesmos argumentos técnicos, envelopa numa linguagem um pouco mais popular, usa as mesmas referências cinematográficas, a mesma linguagem analítica. Só que no primeiro vídeo, lá, o primeirão que foi lançado, até um pouco antes do filme estrear, ele estava defendendo a visão do público. Ele estava falando como fã. E por isso se colocando distante ali dos críticos. No segundo, baseando-se no que a crítica falou e agora imbuído do sentimento de que boa parte do público também não curtiu esse filme, passou a tecer comentários fortes e, entre aspas, educar o público. Em ambos, o que está se fazendo é exatamente a mesma coisa, uma análise enviesada. Esse caso que eu estou falando é real, mas eu não vou citar quem fez para não gerar contenda, para não gerar intriga. Eita Mas, porra! ei, Quem que é, Over? Se não me engano, é porque tá usando imagem de IA também, né? Esses vídeos são de IA. Mas claramente o input que ele colocou é tipo o nerd, né? O Peter Jordan. Tanto que o pessoal O depois quê? apontou que é o Peter Jordan. Mas eu acho que isso é uma fórmula que não. Ele falou que alguém, né, usou, mas eu acho que é uma fórmula, assim. Muita gente deve usar esse tipo assim. O que é a crítica, no fim das contas? A crítica é você pontuar. Opa, Mamute jogou moedas de R$ tamo junto, Mamute. 8,10. Tamo junto. A crítica é você buscar, né, pontos elogiáveis e criticáveis no filme, né? De forma técnica, de forma analítica. Você vai analisar a atuação, roteiro, direção, fotografia, né? Elementos comuns, né? Não tem muito o que fugir disso. Então, o crítico, ele pode pontuar isso de forma positiva ou negativa, né? Mas o cara que se coloca como fã, né? O contraponto, ele vai pegar a mesma base e ele pode elogiar ou criticar, né?
Então, assim, qual que é a base? Tipo assim, a ideia é que crítico e fã vai usar a mesma coisa? Beleza, mas eu acho que o ponto é mais que, tipo assim, o crítico, ele vai ser mais pontual, né? Vai ser mais direto no que ele quer comentar, né? Enquanto o fã, obviamente, né? Um cara que faz conteúdo de filme de Marvel, de herói pop, ou de cultura pop como um todo, e, tipo assim, ele vê que o público gostou, ele pode usar dos mesmos, né? Das mesmas ferramentas de um crítico e elogiar, distorcer alguma coisa aí. Normal, assim, não acho que seja algo ruim, não, especificamente. O que tu acha, Mineiro? Isso mesmo. Foi um Achei que ele canal foi meio grande. covarde aí de não. Acho que ele foi meio covarde de não ter especificado. Eu acho que ele não devia ter colocado que foi alguém que fez, assim. Não, tipo assim, pode falar, é uma forma que alguns youtubers usam. Tá? E essa não foi a única vez. Acontece que o primeiro vídeo era patrocinado. Exibiria, inclusive, o making-off exclusivo do filme. Além disso, no Rotten Tomatoes, né, site agregador de notas que separa entre público e crítica, antes do filme estrear, haviam reviews majoritariamente positivos. Uma estratégia do marketing, o marketing do filme, né, de liberar uma exibição apenas para um público-alvo que terá a É tendência. porque o que o pessoal espera também, né? Tipo, todos esses canais, se eles querem crescer, eles têm que ter algum tipo de patrocínio, né? Eles querem se conectar com marcas. Então, tu vai fazer o quê, sabe? Por exemplo, eu lembro do Jovem Nerd divulgando muito o filme live action de Ghost in the Shell. Muito, muito, muito. Eles foram chamados pro Japão, né? Pra fazer entrevista, tudo. E daí, quando teve o Nerdcast de Ghost in the Shell, é notável que eles não gostaram do filme. Pra mim, na época, assim, foi uma atitude honrada deles, foi uma coisa legal. Ao mesmo tempo, eles tentam meio que aliviar um pouco, né? Sem falar muito do filme, né? Da animação, da série de TV também. Então, eles buscam mais, tipo, fazer um podcast sobre Ghost in the Shell, enquanto o filme é usado mais como um gancho, sabe? Mas, obviamente, eles criticam. Mas aí tem que fazer. O que tu pode fazer nessa situação, né? Tipo assim, tu fez parte do filme, né? Do evento que é o filme. Daí tu faz conteúdo em cima disso, né? Tu é um crítico. E daí, ou você realmente, assim, é muito honesto e perde a oportunidade futura de fazer conteúdo com aquela marca, né? Com aquela empresa. Ou você tenta amaciar um pouco, né? Mas pra mim ficou meio evidente que eles não gostaram, sabe? Não sei se pra algumas pessoas pareceu que eles estavam passando pano, sabe? Mas pra mim ficou meio evidente, assim, que eles realmente só quiseram tentar agradar os dois, né? Tipo assim, não serem desonestos, mas ao mesmo tempo também Ah, sim. ficar numa situação boa com a marca. De elogiar majoritariamente. Marca que eu digo assim, a empresa, né? Acho que foi um estúdio. Né, um público-alvo já estudado e etc. Ou seja, quando os reviews, quando as resenhas gerais saíram na plataforma e a nota mudou no Rotten Tomatoes, a opinião do sujeito também mudou. O que antes era embate, o alto cinema versus o consumo banal de cinema, agora convergiu na segunda opinião da mesma pessoa. Acontece que essa divisão artificial do primeiro discurso cria um dano muito grande e real, tá? É porque assim, as pessoas falam, os críticos não gostaram, mas quem são os críticos? Alguém leu um review? Geralmente nem lê review, tá ligado? Vê a nota no Rotten Tomatoes. Ah, o filme tal tá com 20% de reviews positivos no Rotten Tomatoes, enquanto o público tá 90%. Aí você só coloca numa verificação, né? Tipo, estatística de pessoas. Mas não existe uma pessoa real, não existe o crítico. Não tem um Roger Ebert. A gente pode falar, nossa, é realmente o crítico fulaninho ali, fez tal crítica e eu não concordo. E hoje em dia, quando você tem produtores de conteúdo, que são pessoas, né, que você assiste com regularidade, aí realmente assim, as pessoas vão entender, né, quem tá falando. Assim, vão personificar aquele texto, aquela fala. Real e muito perigoso. Quando você cria uma guerra entre público e crítica, você está criando uma guerra contra o próprio pensamento, contra aquele sentimento de parar depois de ter assistido algo e pensar sobre aquilo. Vamos ser honestos. O que é crítica? É análise. É Ah, pensar sobre o que você assistiu. É ter opinião fundamentada sobre aquilo lá. Ou como eu gosto de dizer, é afirmar algo e em seguida ter a capacidade de argumentar sobre. A fotografia desse filme é linda. Não, isso é opinião. A fotografia desse filme é isso, aquilo outro. O que nos leva a pensar sobre isso, aquilo e aquilo outro. Isso é uma crítica. Quando um influenciador diz a crítica não entende nada, ele está implicitamente dizendo que parar para pensar é errado. Que buscar conhecimento é um elitismo chulo, que mais afasta do que aproxima do prazer. É muito comum nesses filmes mais populares e mais divisivos, eu vou dizer assim, que surjam muita gente aqui nos meus comentários
apenas repetindo o que foi falado nesse outro vídeo lá do influenciador, como se fosse um enxame virtual, como se houvesse uma abelha rainha dizendo que não vai influenciar, mas influenciando profundamente, dizendo que vai falar com o fã. E acontece que o fã ele se sente numa manada e passa a ser apenas um pau mandado que fica sem pensar, apenas repetindo o que foi dito no que vem depois dessa frase. Eu falo com o fã, eu falo para o fã. Mas tem uma conta que não fecha, tá? O fã ele não precisa de ninguém falando sobre. O fã o é. E fim. A palavra já carrega esse peso. Fã, fanatismo, zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva Ah, cara, sério mesmo que a gente usa fã nesse sentido? a alguém ou algo, paixão. O porta-voz do fã tá mais para líder de culto do que para analista. O fã não precisa de argumentos, ele tem fé. Esse é argumento que tu coloca em TCC pra tu ganhar mais páginas, tá ligado? Pelo amor de Deus. Cara, e se as binário, pessoas. E se as pessoas só se identificou com o argumento do cara? É lógico, tá ligado? Muito crítico que eu aprecio, assim, que eu acho foda. Eu meio que tô roubando a opinião dele, tá ligado? Tipo assim, o cara tem uma perspectiva que eu não tenho. Que eu não tenho esse conhecimento, tá ligado? Eu não tenho essa sagacidade de percebendo em alguma obra literária, em filme. Eu leio aquilo, um artigo, um vídeo, eu vejo um vídeo. Eu absorvo aquilo como se fosse meu, né, basicamente. Porque ele me passou a visão dele, logo, ele desbloqueou uma coisa que eu não sabia, e que agora passa a ser uma coisa que eu conheço. Então, assim, meio lógico que as pessoas vão ter essa opinião, entre aspas, roubada de pessoas que elas admiram, né, que elas entenderam que foi uma opinião que ela poderia ter, mas teve que alguém desbloquear, né, a chavinha lá pra perceber isso. Zero É que ou um. é muito. É muito contraintuitivo você esperar que pessoas na internet, assim, principalmente público de massa, vai conseguir ter uma reação individual, assim, a como elas interagem em comentários, né? É, Cara, meio que na prática é meio que uma disputa de quem fabrica mais, né, velho? exatamente. Que eu, Porque a realidade é que todo mundo é fabricado. Essa é a Red Pill. Todo mundo é fabricado. Aquela pessoa que você acha que não é fabricada é porque você não conhece quem é o cara que fabricou ele. Ele quer desculpar. Se você lê Todo mundo. um artigo, se você lê livro, se você lê crítica literária, crítica do cinema, você tá copiando ideias, né? Você tá copiando argumentos, opiniões. Sim. Porque você vai absorver o que parece que faz mais sentido pra você, né? Se você lê uma crítica, sei lá, você lê uma crítica falando que o filme do Miyazaki lá, o Kazetatino, é um filme antimilitarista, antibélico, né? Ele te dá o contexto do filme, como foi feito, a relação do Miyazaki com a questão dos aviões, da guerra. Tipo assim, ele construiu um argumento bem consolidado que você concorda. Então, pra você aquilo faz sentido, pra você aquilo é sua opinião do filme. Logo, aquilo foi uma cópia, né? Assim, foi uma fabricação do cara que tá escrevendo o review que passou pra você. Então, assim, você pode ter essa sagacidade com o tempo, né? Mas eu acho que, como qualquer base, assim, qualquer pessoa vai absorver muito do que ela lê, do que ela tá escutando, de pessoas que ela aprecia, sabe? Todo mundo é meio que uma cópia, assim, um remendo de outra pessoa. Ou é amor ou é ódio. E isso não é uma crítica, muito pelo contrário. É só a constatação de que não dá pra sempre estar falando com o fã. Não dá. A pessoa é um comunicador. E o fã mesmo não pode se deixar enganar pela frase de que aquela pessoa que está comunicando não está fazendo isso. Afinal, também não dá pra ser fã de tudo. Ainda mais o quanto que se fala por aí. Essa divisão, essa distância criada... É, por isso que os entre quem gaúchos são argumenta- fodas, cara. Se fosse o Alexandre Link, ele ia direto ao ponto, tá ligado? Ele não ia ficar com essa frescurada aí de ficar alisando o tema, não falar com clareza, cara. Mas isso é do formato, tá ligado? Eu consigo notar. O Guto é igualzinho também. O Link, Então, ele tem o mais... o Guto não é gaúcho. É um bom ponto. É o Se que? for- Carioca? Eu não lembro. Paulista? Eu acho que é de São Paulo. Pô, se você. Cara, se fosse um gaúcho, cara. Ah, esses caras aí não sabem nada. Esses caras estão comentando merda no meu vídeo. Bah, esses caras não sabem argumentar. Não sabe. É porque eu acho que quanto mais pedante você é, mais o teu argumento é um enchimento de massa, sabe?
Que o Link, eu acho que ele tá, assim, ele define bem o que ele tem de argumento. O que ele acha das coisas. Então fica uma coisa mais coesa, né? Mais fluida. Enquanto alguém como o PH Santos, ele tá meio que caçando, sabe? Ele tá pescando coisas que não estão, sabe, juntando muito bem. Aí tem que buscar definição, sabe? Aí tem que buscar coisinhas pra, tipo, deixar o texto mais poético. Essa coisa que o Link não faz, por exemplo. E quem fala com o fã cria uma cultura onde ter opinião rasa é visto como mais autêntico do que ter uma opinião fundamentada. Onde gostar sem questionar é mais puro que gostar entendendo o porquê daquilo dali. Ou pelo menos buscando o porquê daquilo dali. O resultado é de um monte de gente com medo de desenvolver senso crítico porque acham que isso vai tirar a magia do entretenimento. Como se entender de cinema. Mas vai, mas vai, mas vai, Ah, mas vai, cara. mas vai, mas vai, mas vai. De certa forma, sim, né? Se teu QI subir demais, irmão, tu vai ficar mais triste. Mas eu, Se eu, você eu tiver acho que é sempre... engraçado que esse Ah, vídeo ele tem um tomzinho de datado, porque eu acho que hoje em dia as pessoas realmente estão buscando mais serem críticas. Meio que, tipo assim, a bolha cinéfila, ela tá se enraizando, né? Assim como a bolha crítica de anime também se enraizou, né? Do cult, etc. sim, sim, sim. Hoje em dia também tem muita gente que quer analisar, né? A mise-en-scène, ver os clássicos. Então eu acho que isso um pouco tá se perdendo, assim. Eu acho que a ideia de você ter um certa... São coisas que eu percebo, assim, quando eu falo, por exemplo, de qualquer obra que eu li no Twitter, tem muito uma relação, assim, de abraçar, sabe? Eu percebo muito isso, quando eu recomendo algum mangá, assim, tem muito salvo, tá ligado? Tem muito... Pessoas que estão salvando aquela postagem pra depois ver e tal, pegar recomendação. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito carentes de coisas pra ler, assistir, jogar, sabe? Então quando alguém faz assim um mini review ou comenta pontos interessantes de uma obra, ela vê aquilo como algo interessante. Isso é uma coisa que eu acho que é mais atualmente, assim, as pessoas estão buscando serem mais interessantes, terem mais estilo, né? Hoje em dia existe uma caçada, assim, uma busca pra você ser interessante, pra você fazer conteúdo, sabe? Você ser estiloso, você ver anime X, Y, Z, ler tal Sim, livro. O quanto de conteúdo hoje em dia que tem de Noites Brancas, de Dostoiévski, de Kafka, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas estão... Isso pode ser até um falso senso crítico, né? Que elas só estão se apropriando de algumas coisas. Mas eu acho que essa falsa apropriação, ela leva a um senso crítico mais forte. Essa cena me lembra o filme Pássaro, do Alfred Hitchcock. sabia que o Belchior já falou sobre isso? Em qual música? Como nossos pais. Não é exatamente sobre isso, mas se encaixa. Que ele fala: viver é melhor do que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é melhor que a vida de qualquer pessoa. Cara, dá pra analisar a letra da música, né? Dá. No contexto dos animes dos filmes. Belchior discorre sobre PH Santos. É uma música que fala de que tudo é cíclico, né? Sim. E que é universal é o amor, né? São sentimentos. E que, tipo, ídolos são eternos, né? Pelé é eterno, por exemplo. Então, seu avô tinha um Pelé como ídolo. Seu pai tinha um Pelé como ídolo. Ah. Cara, Cara, que assim, o lance do PH Santos é nesse caso com análise crítica, né? Só que essa análise crítica, ela leva em conta um apreço pela música e não pelas pessoas, né? uhum, Porque, tipo assim, a arte ela tem uma função de servir às pessoas, só que no caso da crítica, as pessoas servem a arte, entendeu? sim, Aí o lance é que, tipo assim, o Peter Jordan moga porque ele mexe com o que é mais importante no que existe, as pessoas, não com arte. Não tem como ganhar desse cara. é verdade, é verdade, é verdade. Aí se pegar assim na reta final da música também, ó. Ah, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos, ainda somos os mesmos que vivemos como nossos pais. Que essa busca aí pela análise crítica, ela não leva a ponto nenhum, né? No fim das contas, você tá trabalhando, né? Tipo, você
Você tá correndo os erros dos seus pais, né? Que é É. não dar valor às coisas que realmente importam na vida. É verdade, verdade. Porque nossos pais, eles são exemplos bons e ruins, né? Assim, a gente enxerga que podemos ser e não ser. Mas no fim das contas, o ser humano, ele tem as mesmas condições, né? Tipo assim, de vivência atualmente. Mesmo que as coisas mudem com o tempo, assim, ainda existe uma semelhança na vivência da geração com seus pais. E todo ser humano é meio que inclinado a a fazer as mesmas coisas, basicamente, dadas as condições. Sim. Sabe, você cresce Ah, com seu pai, sei lá, bebendo num barzinho, você fala, pô, nunca vou ser igual ao meu pai. Daí você se torna um boêmio com o tempo, sabe? Normal acontecer isso. Cara, sabe uma coisa bizarra dessa música? Hum. É que essa música, ela critica o conservadorismo, né? De certo modo. É, O e- Então, sim. só que quem popularizou essa música foi a Elis Regina. Aham. E a Elis Regina representa tudo o que essa música não é. Porque a Elis Regina fez parte da marcha contra a guitarra elétrica, né? Você tá ligado o que foi a marcha contra a guitarra elétrica? Imagina que foi a marcha contra a guitarra elétrica. Contra a guitarra. Foi uma proteção contra a música americana do Brasil, entendeu? Tipo, a música americana ia chegar e ia destruir toda a cultura brasileira, né? Quem dera. Aí, tipo, o Belchior, ele é a geração que, tipo, pegou esses elementos e criou algo novo, né? Pós-Tropicália. Então a Elis Regina popularizou essa música, ela canta criticando ela mesma, né? Bizarro. Faz o maior sentido isso aí. O confronto geracional é a fundação de juventude que se acomodou mesmo após lutar contra a repressão da ditadura militar. Verdade. É verdade, né? Ela pode ter ressignificado, né? Então, na visão dela, era a juventude que tinha lutado, né, contra a ditadura militar, mas depois de um tempo achou que tudo bem, sabe? Ah, se acomodou e não quis saber mais de causas sociais, né? Tipo, eu já fiz minha parte. Então, assim, a sociedade que se lute, né? Que se configure com o tempo aí. É, uma coisa doida é que o Gilberto Gil, ele participou dessa marcha, só que ele não era contra a guitarra elétrica, né? Ele foi porque ele era muito apaixonado pela Elis Regina, ele queria pegar ela. Muito gado, cara. Caralho. É, tipo, uma semana depois ele tava tocando com guitarra numa banda de rock. Assim. Ele gostava da guitarra. Ah, no final das contas é isso, mano. O ser humano é só sexo. Cinema fosse uma doença que te impede de se divertir. É o oposto disso. Quanto mais você entende de cinema, quanto mais você entende de qualquer coisa, mais um mundo de possibilidades se abre. Gostar de algo, se aprofundar em algo, te dá uma tremenda Eu não comi pizza hoje, pizza. humildade para ver que ainda falta muito para você entender sobre. O contrário disso, ficar no raso, te dá a sensação de já ter visto tudo. O oceano é só água, diria quem olha apenas para a superfície. Quando você se É, isso aprofunda, quando isso não é uma forma de convencer as pessoas a estudar, né? Não é uma forma muito boa. Tipo assim, estude porque você vai perceber que você não sabe porra nenhuma. Ah, vou ficar sem estudar então. Não é melhor? É. Não é um bom incentivo pra uma pessoa estudar, não. Porque assim, eu concordo em parte, mas eu também não sei como é que você instala esse sentimento, né? De tipo assim, nossa, se você estudar mais cinema, aquele filme chato que você criticava vai parecer mais apetitoso, sabe? Vai parecer, tipo assim, você vai perceber coisas que estão escondidas ali. E não sei, sabe, se a pessoa que vê filme casualmente, ela realmente quer isso, sabe? Talvez as pessoas não precisem estudar cinema, cara. Que tal? Eu acho que mais que estudar é, tipo assim, apreciar algumas coisas. Talvez. É que o que me incomoda, por exemplo, na literatura, tem muita gente que fala, nossa, eu tive um burnout de literatura, né? Eu não consigo mais ler. Por um tempo, né? Se a pessoa fica um ano sem ler, né? Uma coisa que ela Ah, tá. normal, né? Normal, assim. Mas aí, tipo assim, você tá com burnout de literatura ou você tá presa ao que você considera literatura, né? O que você lê.
Porque às vezes, tipo assim, a pessoa que só lê saga Young Adult, de fantasia, de romance, uma coisa meio flertível aí com um soft porn, sabe? Tipo, livrinho de romance da Bell Cara, Hooks. você tem que parar de só dar esse exemplo, cara. Então eu uso demais essa porra, né? Tô cansado já de usar esse exemplo. Você tá sendo muito machista, cara. Você tá com algum problema com mulheres, cara. Não, porque mulher lê muito mais que homem, né? E homem também não lê. Tipo assim, mulher pelo menos lê, né? Homem não lê porra nenhuma. Ah, então você tá falando que as mulheres só leem pornografia, né? Mas não é literatura de verdade. Não, mas assim, por exemplo, eu já acompanhei muito Booktuber. E Booktuber é isso, assim, só essas porra. Independente se é mulher ou homem. E assim, A maioria. as maiores Booktubers que eu consigo são mulheres também, né? Então, foda-se, né? Não é machista, não. Então, mas elas falam só disso ou eles falam de literatura boa? É literatura boa. É Ah, porque então. existe uma barreira dos clássicos, né? Os clássicos, eles são inacessíveis. Eles têm uma linguagem muito difícil, assim. Pô, Machado de Assis é uma coisa bem acessível, tá ligado? Não existe nada aí que... Tem autores, assim, que eu acho impossível de ler, assim. Eu acho chatíssimo. Mas, assim, eu li e consegui pegar alguma coisa ali interessante. Tipo, sabe, eu gosto do Joseph Conrad, que escreveu Coração das Trevas, né? O filme que inspirou Apocalipse Now. É um livro que eu gosto. Não sei, assim, eu não senti que eu gostei. Mas a mensagem, assim, né? A temática, até a prosa que ele usa, eu consigo achar interessante. Eu vou recomendar isso? Eu não sei se eu recomendo. Mas acho que esse sentimento de apreciar mais coisas únicas e a forma como a literatura ou a arte como toda ela pode se moldar, né? Tipo assim, Joseph Conrad, eu acho que é um polonês, se não me engano, que ele escreve em inglês. Só que ele tem um pensamento linguístico que é do polonês, então isso é perceptível na prosa que ele faz. Então ele tem um estilo único, e isso torna a literatura dele única, de certa forma. Então pra mim é interessante, já é uma coisa válida. Então é um apreço pela criação em si, e não pelo que ela discorre. É pelo que ela discorre, mas ao mesmo tempo também a prosa também tem que ser interessante pra mim, pra eu gostar. Pra eu achar divertido, pra eu achar interessante. Então tem camadas que você consegue, assim, ir pegando, né, com o tempo. Então, sei lá, quando eu era mais novo, tem gente que fala isso, nossa, quando você é mais velho, assim, você vai conseguir apreciar mais animes tipo Cowboy Bebop, né, porque é um anime, ou Frieren também, né, que é um anime que fala do tempo, que fala de questões mais maduras, assim. Mas com o tempo eu fui apreciando mais, sabe, o Tezuka, tá ligado? Foi apreciando Astro Boy do Tezuka, né, Tetsuo Atomo, foi apreciando mais o Shinomori, foi apreciando coisas mais infantis como Moomin. Porque são coisas belas, são coisas bonitas, sabe? O lúdico, ele é muito mais fascinante para um adulto do que uma coisa que se vende como séria, né? Como uma coisa adulta, assim. É interessante. É. Então, essa de Queiroz é insuportável. Pois é. Graciliano, eu gosto de Graciliano Ramos, mas eu também acho muito Você mergulha ruim de nesse ler. mesmo oceano, a última coisa que vai te chamar a atenção é a água. Tem vida, tem infinitas possibilidades, tem outro mundo e dentro dele vários Cara, outros o mundos ainda infinito por não vir. é legal, mano. Eu gosto do Não Infinito. sei- Eu não sei porque ele tá usando esse exemplo, assim, o infinito é uma coisa claustrofóbica, cara. Tipo, o que é o sentimento de perda de ar, cara? É o espaço, é o bar. Isso não é uma coisa pra você falar pra uma pessoa que tem zero contato com o aprofundamento das coisas, cara. Não é uma abordagem inteligente, cara. Não, eu sei, tá usando só um hipérbole, né? Assim, que você vai ter muito mais conteúdo pra assistir, pra ler, né? Você vai ter mais contato com coisas além Mano, da mas não, superfície. não, 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 mas isso é um problema, porque o que é causa de ansiedade? É muita opção, né? Tipo, por que a gente vive uma geração ansiosa? Porque a gente tem muito acesso a muita coisa e a gente não sabe se decidir. Aí ele tá tentando usar, ele tá, tipo assim, olha a linguajar que ele tá usando pra tentar convencer essas pessoas que elas têm que se aprofundar em algo. Não faz o menor sentido isso. É, sim, sim. Mas assim, eu entendo o Começou ponto falando, dele. começou falando que você vai entrar numa espiral de desconhecimento. Agora você tá falando que assim, é um mundo de infinitas possibilidades, assim. Pô, não faz sentido isso. Concordo. Quanto mais você sabe sobre algo, mais você se impressiona com o infinito desse algo. E isso é muito divertido. Sabe o que isso te entrega? Humildade de perceber que você sabe nada ou muito pouco
diante Aí, daquilo ó. que você Quem quer ser propõe. humilde? Over, quem quer ser Isso é humilde? verdade, né? Quem que quer ser humilde, cara? As pessoas não querem ser humilde. As Todo pessoas mundo quer ser querem ser. sabichão, não é verdade, mano. Cara, você tá falando assim, pessoal, é o seguinte. Eu sou muito foda porque eu parti dessa decisão por mim mesmo, né? De ser uma pessoa melhor, né? Façam o mesmo. Só que assim, as pessoas não são isso que as pessoas estão interessadas, né? O Ei Nerd entrega o que o povo quer. Verdade. Tô do lado do Peter. Ou seja, é transformar o finito em, repito, infinito. Mas voltando para o nosso ponto, esse discurso de afastar público e crítica só faz o influenciador lucrar mais e bem mais facilmente, porque Ai, meu Deus do céu. legitima a ideia de que ficar no raso, Isso é inclusive em relação ao ressentimento, tá, próprio Over? discurso. Tô dando uma de Thiago Carvalho aqui agora. Tô dando uma de Thiago Carvalho. Isso é ressentimento. O Peter Jordan? Nossa, nossa, eu sou uma pessoa que me volta aos valores bons da vida. O Peter Jordan pelo dinheiro. Tá meio assim, cara. Ressentimento nietzschiano. Mais quarta camada do Olavo de Carvalho, como diria Thiago Carvalho. Vou Inclusive, ó, parar. quem quiser pagar aqui também Segue. do. A resposta do KNS tá aí. Dele é mais do que o suficiente, ou seja, até mesmo o discurso dele não será analisado. E assim, ele pode, num vídeo patrocinado, fingir adorar o filme com a armadura do fã, e no outro vídeo, agora dizendo que já assistiu ao filme, bater sem nenhuma pena. A guerra entre Ah, que público e patético, crítica mano. Isso é patético, cara. tem um único vencedor: o influenciador, a carteira dele. Nossa, mano. Quando convém, ele é porta-voz do Tá na público. metade Não ainda. Ah, não, precisa pô, fundamentar relaxa. opinião. Não Quem que é esse precisa cara? Quem que é conhecimento esse técnico. cara? Eu não tava olhando pra tela, agora que eu tô olhando. É IA, pô, mas é o Peter Convém, ele é Jordan. porta-voz do público. Não precisa Já? Por que ele tá fundamentar fazendo isso? opinião. Não precisa conhecer. Porque ele não quer dar um nome, né? Não quer dar um rosto. Ó, claramente é IA isso. Essa pessoa não existe. Claramente, claramente é IA? Eu não tava olhando pra tela, caralho. É, e tá usando em loop essas imagens, mas você percebe, assim, é um rosto que remete um pouco ao Peter Jordan. E Cara, às vezes não é esse IA isso não, quarto é mano. bizarro, esse quarto não existe, tá ligado? É muito exagero, assim. Caralho. Às vezes não é IA não, mano. Às vezes ele só pegou da internet, sei lá. Mas aí pegar alguém que existe e só dar um blur em cima, isso é IA, pô. Mano, você tem Quando certeza convém, ele é absoluta que eu tô porta-voz entendendo? do Tenho. público. Não precisa Tá, fundamentar tá. opinião. Ah, Não então isso é bem precisa patético, conhecimento mano. técnico. Cara, isso é Não bem precisa patético mesmo. consistência. Eu só falo o que o povo pensa. Quando convém, é um educador cultural, faz análises profundas, usa termos técnicos, referencia outros filmes. Eu estou ensinando vocês a entender, eu estou ensinando vocês a verem melhor isso daqui. Eu vou voltar ao estudo que eu fiz com esse influenciador em questão supracitado, tá? O filme é o Jurassic World, o Renascimento, não, o Rebirth, o Nossa, mais não, pelo recente amor aí de da Deus, mano. franquia. No vídeo 1, foram Pelo amor lançados de Deus, pelo dois, amor de tá? Deus. No vídeo 1, e com cenas exclusivas, etc, esse negócio todo, falou-se sobre o retorno da franquia ao uso de cenários reais e efeitos práticos, e que isso era uma grande homenagem ao legado do Jurassic Park original. No segundo vídeo, depois do consenso sobre o filme, e depois do consenso não ter sido bem na linha do que se falava antes, a mesma pessoa falou que os dinossauros mais icônicos foram desrespeitados e enfraquecidos, que tentaram refazer as cenas do filme clássico e falharam. É outra conta que não fecha. É uma homenagem ao legado de Jurassic Park, mas não funciona, então por que Cara, você que tá nitpicking é elogiando esse, que é uma mano? homenagem? Não, sério, assim. Mano, o que você tá fazendo da tua vida, mano? Sinceramente, assim. O que você tá fazendo, cara? Para imediatamente, cara. Vai fazer outra coisa. Que nitpicking é esse? Porque é meio bobo, né? Assim, porque eu não acho que o que ele tá falando é absurdo de forma nenhuma. Mas ele usar esse argumento do Peter Jordan, assim, disfarçado de não Peter Jordan, que que eles são vendidos e que, na verdade, eles influenciam o público a ficar alienado e sem opinião, que, na verdade, eles estão gatekeepando, sei lá. É porque... Ah, vou guardar minhas opiniões se eu pegar essas... Depois, ou Vamos seja, parar, ser né? uma homenagem num vídeo é bom, no outro Se ele fosse é gaúcho, ruim a gente porque falava, não né? faz direito. Percebe a Mundinho Se ele fosse Overlovers gaúcho, a jogou gente, moedas de ia 5 comer o cu reais. dele. Overtu pensa em falar sobre os clássicos no projeto Opinions, Ilíada, Deixa pra lá. Odisseia, Fausto,
Gosto dos seus takes descompromissados sobre o assunto, mas seria legal você. Acabou, né, o texto. Ia ficar muito longo se ficar essa mãozinha. Mas valeu pelos R$ 5, Mundinho Overlords. No Opinions, eu não sei, porque eu posso falar aqui, né, sobre Ilíada, Odisseia, Fausto. O que você quer saber especificamente? Só Cara, perguntar, assim. Elida, você pergunta pro QB, tá? Ele entende de Elida. Sim. Assim, eu não tenho auto-percepção, mas eu falo muito pouco de literatura, que eu acho que eu falo bastante, né? Que às vezes tem que puxar o assunto específico, né? Mas eu gosto de falar de clássico, e eu acho que a indie, sim, ela tem esse potencial, né? Mas se eu fosse falar de clássico especificamente, seria no canal de literatura, né? Que isso aqui um dia vai sair. Mas eu queria muito usar o quadro que se tinha antigamente de ler coisas em live pra ler algumas coisas que foram até pagas, né? Tipo Castelo de Kafka, por exemplo. E Crônicas de Gelo e Fogo, né? O primeiro romance. Mas eventualmente eu acho que eu vou começar a tentar meio que tornar o canal mais focado nisso. Só tenham paciência comigo. Tática de, no primeiro vídeo, apenas ocultar o restante da opinião? Tem mais exemplos. Vídeo 1, abre aspas. Boa química e atuação do elenco principal, fecha aspas. Isso daqui é genérico, mas beleza. Tá lá, é a opinião. Vídeo 2, personagens são mercenários, estão sem propósito na história e sem conexão genuína com os dinossauros, fecha aspas. No outro assunto, Nossa, vídeo 1, melhoria em relação ao seu antecessor. Isso é repetido diversas vezes junto com a opinião de que o filme é um ótimo entretenimento e isso basta. No segundo vídeo, é dito diversas vezes estar bem eu tô relembrando abaixo que dos o filme outros. que ele tá usando de exemplo assim, pra discutir, não dá pra levar a sério esse cara, mano. Não dá, assim, não importa o quão certo você esteja, cara, nos seus argumentos, mano. É ridículo, é ridículo esse rumo aí que você tá levando. É o mesmo caso que eu citei de Ghost in the Shell, né? É um filme que foi muito divulgado por influenciadores. E daí se tinha uma opinião neutra ali, mas que você percebia que depois com o tempo veio as críticas por debaixo do tapete. É uma contradição direta com o que estava sendo defendido no vídeo anterior. No vídeo 1 tem um elogio ao diretor, o Gareth Edwards, por demonstrar respeito pela franquia. No vídeo 2, critica as escolhas de direção como um erro para a franquia como um todo. No vídeo 1 não menciona problemas específicos com os dinossauros. No vídeo 2 o T-Rex está nerfado, incapaz de furar um bote inflável, e isso é um grande problema que tira a pessoa do filme. Você tá de que lado? O que eu quero levantar com isso é como a opinião flui na cara dura entre sair de vídeo pra fã e ir pra vídeo com minha opinião. E quando é confrontado sobre contradições, mas eu mudei de opinião. Como se mudar de opinião fosse o problema. Não é e nunca será. Mas a falta de critério para formar opinião, isso chama a atenção. O crítico, por exemplo, não tem esse luxo. Ele precisa ser consistente, precisa fundamentar, precisa assumir as suas posições. Se ele muda de opinião, ele precisa explicar tintim por tintim por quê e praticamente criar algo em cima disso. Não pode só pular de um galho para o outro ou ir para onde o vento sopra mais forte para navegar no oceano do hype. Não. O influenciador pode ser populista quando quer audiência e fingir intelectualismo quando quer credibilidade. É o melhor dos dois mundos, para ele. Porque para a audiência, aí sim, afeta e muito a relação com a arte. Crítica não existe para estragar a sua diversão. Crítica existe para amplificar a sua Claro que experiência. estraga, bom mano. Versão, cara. A Porra. crítica. Porque é um papo tão datado assim que eu me sinto meio que. O Sem. Jurassic Park, assim, você espera ser criterioso com o Jurassic Park, sinceramente. Claro que estraga a experiência, cara. É. crítico jamais vai te dizer o que você deve pensar. Ele te dá ferramentas para pensar melhor. Assim como o objeto analisado, se o objeto vem causar incômodo, cabe ao crítico também causar incômodo. Uma crítica sobre um filme desconfortável não pode ser confortável. Tem que estar de acordo com o objeto em questão sempre. Quando um crítico aponta problemas de roteiro, ele não está sendo chato. Ele está te sugerindo como reconhecer narrativa. Quando analisa fotografia, ele está te levando a enxergar nesse e em todos os outros, enxergar aquilo de uma maneira diferente. Quando discute temas, está te ajudando a conectar a arte com a vida. O objetivo não é te fazer gostar menos, nem gostar mais, longe disso. É te fazer gostar ou não gostar melhor. É te dar mais consciência,
mas conexão real. Não essa conexão cega da fé do fã. Você não precisa concordar com nenhum crítico. A gente sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Quem está nessa profissão, quem está nessa missão de vida, não pode aceitar que está em busca de concordância. Não. É até perigoso querer isso. É até perigoso ter isso. O crítico precisa mirar no Carlos Antônio jogou desenvolvimento do moedas senso. de R$ 17. Tá, pera ainda. Deixa eu ver se eu consigo adivinhar o vídeo que ele pagou. R$ 17. Que é o preço exato do vídeo do Alexandre Link. Certo. De opinião do público. Inclusive, eu defendo que o público do Tamo junto, Carlos. comunicador crítico de cinema se renova diversas vezes, porque é preciso chegar um momento em que, pro espectador, aquele crítico se torna ou inútil ou muito pouco. Porque senso crítico não é elitismo, é autonomia. É a diferença entre ser manipulado por marketing e escolher conscientemente o que e como pensar. Para de Wake up, acreditar em guerra sheeple. entre público e crítica. Para. Não existe isso. Existe gente que quer te vender uma identidade pronta. Você é do time público. Seja isso. Mas você não precisa escolher esse time. Você pode ser duas coisas. Alguém que se diverte, alguém que reflete sobre aquela diversão. Alguém que sente prazer imediato, mas também que busca experiências mais profundas. Uma contradição maravilhosa de, como eu, por exemplo, enxergar todos os problemas de Cavaleiros do Zodíaco, argumentar sobre isso e mesmo assim gostar absurdamente desse universo. Se um influenciador disser que você Tamo junto. Pô, eu odeio quando ele fala, nossa, Cavaleiro do Zodíaco é datado, né? Hoje em dia é tipo uma novelinha, assim, muito enrolado. Ah, cara, e foda-se, né? Mas o que tem de bom além disso? Tem muita coisa. precisa escolher Engraçado. entre Igor diversão e 3K. reflexão, desconfie. Porque quem mais se beneficia dessa escolha definitivamente não é você. É quem tá vendendo a ilusão de que essa escolha existe. Daí eu te pergunto, já caiu nessa armadilha de público versus crítica? Comenta aí sua experiência, se curtiu essa reflexão, deixa o like, se inscreve no canal. Ele disse E isso do lembra, tá? novelinha? Desenvolver Uhum. senso crítico não te Ele torna diz. Mas chato. assim, por que exatamente novelinha é ruim? Ah, porque tem aquele. Assim, obviamente tem uma coisa melodramática, né? Aquela música. Dan, 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 que puxa, evoca um sentimento, né? De pesar. Tem muita coisa familiar, né? Tipo, o Yoga tem a relação com a mãe. O Shun e o Ikki são irmãos, mas eles são meio que. Eles não têm uma relação muito íntima, né? Porque o Ikki é aquele personagem lobo solitário. E tem a relação, tipo, o Seiya busca a irmã, que é perdida, e talvez ela seja viva ou não, sabe? Realmente, realmente novelinha. Por que as pessoas só não gostam disso? É porque eu acho que se convencionou muito, né? Você a não gostar de coisas que remetem à novela, coisas que são muito populares, ou meio se entende como ruim, né? Ele fala a mesma coisa de Jojo Parte 1, por exemplo, que também é meio muito novelesco, mas é ruim nesse sentido. Nossa, cara, esse cara tá muito. Nossa, copião só opinião ruim, cara. Meu Deus do céu. Te torna mais livre. Abre um leque enorme Pô, de esse pessoal possibilidades. não É quando assistia Maria do Bairro, não? Não gostava de Maria do Bairro? Não gostava de Avenida do Brasil, caralho. É porque Pô, tu Maria vai do pegar um Bairro. clássico, assim, muito clássico que é novelinha também, pô. Pega Emma, da Jane Austen, tu pega Crime e Castigo, é um pouco novelinha também, sabe? Acho que novelinha é uma coisa que com o tempo você começou a ser piegas, né? Tipo, aquele sentimento exacerbado, o personagem que fala muito o que tá sentindo. Isso é uma coisa que só hoje em dia assim, a gente enxerga como ruim. Os clássicos da É literatura e do porque, cinema é assim. é porque as pessoas não querem. Cara, isso aí é Belchior de novo, né? Puta que pariu. As pessoas não querem gostar do que os pais gostam, né? O que os pais gostavam na novela. Exatamente, é verdade. Só que você cresce e você percebe, pô, não é que é maneiro, cara. Não é que novelinha é maneira. É, Maneiro. pois é. você mergulha no oceano e vê que tem muito mais coisa por lá. Um forte abraço em vocês. Cara, eu Nossa, concordo fala. que a crítica ela beneficia muito mais do que as pessoas imaginam, assim. E se convencionou a achar que a crítica é um inimigo do gosto popular, do que é bom, né? Do que é legal, do que é cool. Como se a crítica fosse o crítico, né? Imaginário, o espantalho do crítico fosse alguém que é tipo assim, filme da Marvel, filme blockbuster, pipoca, é ruim, né? Assim, essencialmente é ruim. Então eu não consigo ver valor. Mas assim, o crítico ele tem essa percepção do que é um filme popular e do que é um filme
mais pra ser, tipo, apreciado, né? Mais artístico, mais profundo. O crítico não é alguém que é um monolito, assim. Ele, justamente, ele tem uma percepção muito maior, um leque muito maior de conhecimento. E talvez ele consiga criticar muito melhor um filme da Marvel do que você, que é um fã. E você não tem esse conhecimento, às vezes. Você é só, tipo, fã do que tá lá na tela. Do que você acha que você conhece, dos quadrinhos, da sua relação de fandom. E o Kit é um cara que consegue apreciar, assim, pô, o filme ele usa muito bem os ângulos, né? Tem uma gravação muito boa, né? Um uso técnico de câmeras muito boa. E, por exemplo, filme da Marvel, você percebe que são filmes ruins, assim, de gravação, de iluminação, de direção de arte, de uso de música, é muito ruim. Então isso é uma coisa que é perceptível para um crítico. Mesmo assim, ele consegue elogiar o que é elogiável, sabe? Mas, assim, eu não acho que usar o Peter Jordan como exemplo, né, de alguém que tá alienando as pessoas é um exemplo produtivo. Eu acho, inclusive, que o Peter Jordan faz muito bem conteúdo, assim. Ele faz roteiros bem elaborados, ele consegue se aprofundar muito bem nos temas que ele se coloca pra conversar, então vai debater. Mas, ei, é um canal grande. Entendi a dica aí. Uma coisa que eu ouvi em Rick and Morty e que passei a repetir quando cheguei nesse assunto é: acho uma insinuação de que não posso fazer perguntas e me divertir condescendente. Não, assim, quem fala, nossa, tem que desligar o cérebro pra ver o filme, pra gostar, né? Esse é um argumento meio show mesmo, assim. Não tem. Tipo assim, ela tá ativamente criticando o filme, né? Gostando do que é gostável. Você não. Sabe, tipo assim, você tá ativamente entendendo o filme, você não tá desligado da realidade. Só que às vezes o filme é ruim porque não soube usar muito bem esses símbolos, né? Esses elementos que tornam um filme de ação, um filme de herói legal, sabe? Seja um retardado. É tipo isso. Quando eu assisto Fuma no Kojiro, se eu desligar o cérebro, não tem graça, né? A graça é concluir que é uma merda a cena. Então, a graça é apreciar o que é tosco, o que é exagerado, o que é bestinha, bobinho, assim, da obra, sabe? Exatamente. É apreciar. Mas eu- É, apreciar o fato de que o, o Kurumada, ele simplesmente pegou uma história de Yankee, delinquente com ninja, e transformou numa coisa cósmica, galáctica. Que do nada existiam 10 espadas, 12 espadas, Cara, esse é, né? esse é o mesmo problema com o Jojo, né? Que as pessoas têm, né? É. Tipo assim, o Jojo é levar a sério o Jojo? Sim e não, né? Cara, levar a sério é tipo assim. O que é levar a sério de fato? Porque Jojo é um mangá que tem muita coisa bem feita. O Araki é um ótimo escritor. Mas tem muita coisa tosca, né? Tem muita coisa que o Araki só meio que abraça, assim, de renegar a lógica, né? De meio que zoar algumas coisas. Ser melodramático, sabe? Mas são coisas que fazem parte do que Jojo é, sabe? Do que Jojo também pega de referência. Pô, o Jojo, ele vem ali ele é um filho do Tezuka com o Shinomori, com o autor de Jojo também, de Ashino Joe, né? O Ikki Kawasaki. Que eles tinham essas tosqueiras, né, da época. O quadrinho abraçava o que era próprio dele, né? O que era surreal, o que era permitível, sabe? De você fazer em mangá. Permissível. A origem da Flash é um exemplo disso. Jojo é meio Hora da Aventura, né? Assim, o Araki ele vai inventando coisa nova, mas que funciona muito bem, né? Tipo, o Arco de Flecha não existia antes, mas passou a existir. É uma coisa legal, assim, que todo mundo aceita que sempre teve lá. Claramente, assim, os usuários de stand era tipo uma coisa mais mística, né? Que alguns nasciam, tipo, o Abdu nasceu com um stand, o Naref também. E depois virou tipo assim, não, na verdade é uma flecha que dá um vírus em você e você vence o vírus e o vírus te recompensa com um stand. O stand também é uma coisa que ele inventou depois.